prejudicado. Vereadora Estela Balardim, prejudicada. Vereadora Sandra Boneto, agradece e abre mão. Vereadora Andressa Marques. Eu vou falar. Poxa. Agora... É difícil fazer 1.500 funções. Esses vereadores. Nobres colegas, eu não queria perder a oportunidade de fala, porque amanhã, afinal de contas, nós não teremos sessão, né? E nós não teremos sessão por um importante motivo, que desde o ano passado nós temos o feriado, então, 20 de novembro, um reconhecimento importante nacional para essa data, que demonstra na prática a luta do povo negro. O vereador Edson já trouxe isso muito bem, de forma brilhante, aqui para essa tribuna, a vereadora Estela também, o vereador Lucas. E eu só queria dizer, reforçando aquilo que vocês trouxeram, que nós, enquanto vereadores, né, pessoas brancas, temos obrigação de podermos apoiar, de dar visibilidade, e, inclusive, poder ter atitudes, falas e posturas antirracistas, né? Não basta não reproduzir o racismo, nós temos que ser antirracistas. Então, negar o racismo, vereador Edson, nós sabemos que há desconhecimento e ignorância de muita gente sobre esse tema e sobre tantos outros, mas, enquanto pessoas da sociedade, nós não nascemos sabendo tudo, mas que nós possamos ouvir, que nós possamos perceber, olhar, ter um olhar sensível para a nossa sociedade e compreender as diferenças que existem entre nós, não diferenças porque nós queremos, e sim diferenças porque elas foram construídas historicamente, socialmente. Não há como negar a existência do racismo. O Brasil foi um dos países, foi o país que mais durou o tempo da escravidão. Então, negar que existe racismo é uma injustiça não só com as pessoas negras da nossa sociedade, mas é com toda a nossa história. Então, que em memória de todas as pessoas que já nos antecederam, olhando para a história do nosso país, olhando para os nossos colegas vereadores aqui negros, as pessoas que nós conhecemos na nossa sociedade, em respeito à sociedade, nós precisamos, sim, ter cada vez mais sensibilidade e, com as nossas posturas, as nossas práticas, ter posturas, né? Ter uma visão antirracista, se abrir para isso. Ninguém nasce sabendo tudo, vereador Edson. É claro que a gente vai reproduzir. Eu, como mulher, posso reproduzir o machismo, e reconheço isso. Com certeza reproduzo diversos preconceitos, porque não sou perfeita. Mas me cabe ouvir, me cabe prestar atenção, me cabe conhecer e cada vez mais poder aprofundar, né, o entendimento em relação a diferentes assuntos, para que eu não reproduza preconceito, para que eu não fira ninguém no seu direito de existir. Então, que nós possamos, sim, ter práticas antirracistas na nossa sociedade, para que a gente possa viver numa cidade, né, e numa sociedade mais justa, mais igualitária. Então, justo que nós tenhamos um feriado nacional, né, com a questão da consciência negra, que nós possamos lembrar todos os dias a história do nosso país e fazer com que a gente viva num país melhor, né, sem discriminação de raça, credo, enfim, e podendo fazer com que as pessoas negras tenham dignidade. E eu queria aproveitar também esse momento para falar sobre uma atividade que nós teremos hoje à tarde. Nós temos ali o pessoal da CTB e da CUT. Queria saudar a presença dos nossos queridos camaradas, companheiros, enfim, do movimento sindical, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Central Única de Trabalhadores. Nós temos ali outra bandeira, né, do sindicalismo trabalhista, o vereador Jack está apresentando agora para nós. Então, nós já trouxemos em outro momento essa fala, essa lembrança, mas hoje à tarde nós teremos aqui, né, o senador Paulo Paim, a deputada federal Dayana Santos, do PCdoB, a deputada federal Denise Pessoa, do PT, e outras lideranças da nossa comunidade, da nossa sociedade, tratando sobre um tema que hoje é central no país, que é o fim da escala 6x1. Em outro momento, tive a oportunidade de debater aqui nessa casa, né, no novo programa que nós temos na nossa TV, com o vereador Iago, inclusive, sobre esse tema. E naquele debate eu dizia que defender o fim da escala 6x1 é defender a família, porque quando nós dizemos que as pessoas têm que trabalhar menos e ter um salário digno para isso, que as pessoas têm que ter mais tempo para ficar com as suas famílias, que as pessoas têm que ter tempo de descanso, tempo de lazer, tempo para estudar, tempo para fazer outras coisas, e mais do que isso, né, diminuir a jornada de trabalho é também possibilitar que outras pessoas possam trabalhar, que a gente possa gerar, né, mais emprego no nosso país,
né, e se desenvolver uma sociedade mais justa. Nós ainda temos uma carga horária que é extremamente, né, degradante. Nós já vemos espaços de trabalho, né, aderindo à escala 5x2 por compreender que isso é uma questão de dignidade para os trabalhadores, e também nós vemos vários postos de trabalho que não conseguem mais gente para trabalhar porque as pessoas elas não toleram mais. Eu considero isso um avanço civilizacional, né? Trabalhar todos os dias e não ter tempo para outras coisas, sobretudo para suas famílias. Então nós temos que abrir esse debate de forma ampla, de forma aberta, de forma fraterna na nossa sociedade, para que a gente possa, né, junto com os espaços, com o mercado de trabalho, junto com o poder público, com os trabalhadores e com as trabalhadoras, fazer com que nós tenhamos esse avanço civilizacional importante no nosso país. Portanto, deixar o convite para estarem aqui a partir das 2h da tarde na Câmara, e também dizer que muito nos orgulha a bancada do PCdoB de dividirmos esses espaços aqui, né, da nossa casa com lideranças negras. Vereador Edson, estarei presente no almoço, estarei presente em algumas atividades dessa Semana da Consciência Negra para compreender a centralidade que tem esse debate na nossa sociedade. Obrigada.